Fala, pessoal, maravilha! Mais um podcast aqui do Lógico. Aqui você já sabe onde processo, metodologia, energia e gente geram a lógica do sucesso. E hoje, dia do vendedor. Vendedor, empreendedor, sofredor. O que você quiser achar no fim da história, o que vale é a alegria da jornada. Então, estou aqui, dessa vez aqui com um cara novinho, que trabalha comigo aqui há pouco tempo, aqui, né? Eu nem vou falar o apelido dele. Emerson, tá se rindo sozinho? Tentei fazer umas perguntas aqui no início da jornada, ele disse, não me vem com pergunta que a gente não conversou. Sabe o que é o pior que a gente não conversou? É de nada. Então vai ao vivo mesmo, Emerson. 27 anos aqui na nossa organização, esse, pô, te atura 27 anos, cara. Vendedor que se dá bem quanto vendedor há 27 anos, e não é paixão, tá? Tu é casado, eu também sou. Mas o que eu quero falar para você no começo dessa jornada é conecte com pessoas que façam sentido na sua vida. Essa é a primeira sugestão que eu dou para você, vendedor, liderado, vendedor, isso faz uma grande diferença na sua vida. O Emerson já vai falar um pouquinho aqui também sobre ele rapidamente. E quem você já deve ter visto aí anteriormente no podcast anterior, você já sabe, né? Gabriel Ferreira, a gente falou do consórcio, falou da vida, falou da lógica da vida, e a gente vai trazer hoje um tema extremamente importante. Venda, dia do vendedor. E fica ligado aí, que eu tenho certeza que você vai gostar. Tem só 5 folhas aqui, mas a gente vai tentar fazer o melhor para você, sair com o melhor de cada um de nós aqui. Emerson, 27 anos, trabalhando junto há bastante tempo, vendendo uma fortaleza, trabalhando com proteção. Cara, quem é o Emerson? Daquela galera que ainda não te conhece, que tu é espalhado, hein? Tu não vai querer parar de falar, mas dá um recado aí. Quem é o Emerson, meu grande parceiro aí de jornada de quase 30 anos aí do nosso projeto? É verdade, cara. 27 anos desse mercado aí de vendas, né? Comecei com seguro de automóveis, né? Não te conhecia muito o seguro de pessoas, né? Aí no que eu encontrei o seguro de pessoas, me apaixonei por seguro de pessoas. Muita gente às vezes começa a falar, né? Ou mudança. Eu sou um consultor, eu sou um planejador. É aquela história, nós somos vendedores. Eu sempre gostei de dizer que eu sou um vendedor, né? Vendedor de ideias, conhecer as pessoas e ver o que eu tenho de bom para elas. Esse é o direto e objetivo. Eu achei que tu ia falar mais e ia gastar 30 minutos aqui do nosso podcast, mas tu tá calminho. Daqui a pouco ele fica soltinho, cara. Tu sabe como é que é, né? Vocês fizeram um podcast junto, né? Cada vez que eu clicava ali, o Emerson tava falando. Mas é o seguinte... Gabriel Ferreira, fala aí, cara. Fala aí quem não te viu antes, tiro curto direto. Quem é o Gabriel? Vendedor, né? Quem é o Gabriel vendedor na jornada? Alberto, então obrigado mais uma vez para a gente estar aqui. A gente está conversando com vocês em mais um momento. Hoje, dia 1º de outubro, é o dia do vendedor e é o dia que a vida do vendedor se transforma, ou ela recomeça. Então sim, o Gabriel também é um vendedor. Um vendedor de ideias, um vendedor de sonhos, um vendedor de negócios, com uma jornada aí de pouco mais de 20 anos, vamos falar baixinho aqui, né? Pouco mais de 20 anos aí de mercado financeiro, passando por bancos, seguradoras, cooperativas, área de investimento de renda variável, de renda fixa. Então, conheço um pouquinho de tudo, né? Já tive a oportunidade, a sorte de experimentar um pouco de tudo. E agora estou aqui, então, o mais velho e o mais novo, né? Não de idade, mas sim de permanência do grupo, obviamente, que você é muito mais jovem do que eu. Mas eu estou há 8 meses apenas aqui no Grupo Life, é uma grande felicidade, é uma grande satisfação, é uma escola de muitos aprendizados. A gente tem aqui um modelo, uma metodologia muito bem desenhado, nós temos um motor muito bem claro, uma fortaleza que vocês vão conhecer, e a gente está voltado e focado na expansão de negócios, crescimento de pessoas, para que essas pessoas se deem bem. E eu também, obviamente, estou aqui para me dar bem. Então, obrigado pela oportunidade, Alberto. Obrigado pela oportunidade, Emerson, por estar aqui comigo e com a gente poder construir isso a tantas mãos. Buenas, quando a gente fala de dia do vendedor, eu acho que a primeira coisa que, quando a gente vai comprar alguma ideia, nosso objetivo é vender a entrega, né? E vender a entrega, existe um parâmetro para que a gente possa vender uma entrega. Ou seja, muitos falam em conscientizar as pessoas da sua compra, outros falam em gerar dados e esses dados criar uma consultoria, né? E essa consultoria tomar uma decisão.
E outros até falam na questão de você precisa sentir para você agir. A visão de vocês, o que faz, de fato, um cliente tomar uma decisão, independente do produto ou serviço que ele atua, né? A gente sabe muito que no nosso processo a gente tem uma tríade que é motor, gente, fortaleza, né, que seriam as grandes barreiras da proteção para garantir a vida, família e conquista das pessoas, do ser humano e das suas histórias, expansão e investimento, alavancagem e tal. O que faz, de fato, alguém tomar uma decisão através de um profissional qualificado de venda? Não esses batedor de carteira aí que a gente sabe que tem na internet, que se virar de cabeça para baixo não cai, então Tostama quer fazer que você fique rico. Filha da puta não consegue nem resolver a vida dele e quer mentir para nós aqui ao vivo que tá rico e quer ensinar como é que a gente faz. Como é que você faz do início ao fim dessa jornada e o que de fato faz um cliente comprar uma história com um profissional qualificado? Vai lá, Emerson, puxa aí. Eu acredito muito na transparência. A transparência de quem tu é, o que tu faz e o que é bom para o teu cliente. Para mim, isso aí é fundamental. E dentro dessa transparência, tu comentou alguma coisa muito, muito nessa linha, é a conscientização. Né? Eu sempre digo que a gente vende é uma conscientização para o produto ser consequência disso. Né? Então, entender um pouquinho mais o momento do cliente para verificar o produto ou produto para te entregar para ele. Então eu vejo muito isso, principalmente a transparência, principalmente na área de vendas. A vendas, porque é aquela história, a venda, tudo é vendas. Né? Não tem, essa cadeira que nós estamos sentados, alguém vendeu. Essa mesa, tudo é gerado em vendas. A gente sabe que esse mercado, ou, né, tu não deu certo, tu vai virar vendedor. Não existe isso. Isso é um mito, uma coisa que se não tivesse vendedor, não teria nada por aqui. Entendeu? Então, eu acho que a transparência do vendedor, tu sentir o que tu vende, se tu acredita no que tu vende, não eu tenho que vender porque eu tenho esse produto para vender. Não, eu acho que acreditar no seu negócio e a transparência do seu cliente. Essa é uma palavra que tu carrega sempre, né? Eu seguido vejo tu falar que você tem que acreditar. Sim, sim. Se você não acreditar, você não consegue, né, replicar isso. Eu acho que um ponto, tá? Você que está nos assistindo aí, se você é líder, se você é vendedor, se você não acredita que é vendedor, mas porque vendeu para o marido, para a mulher alguma coisa, e eles acreditaram, por isso que você está até agora com essa pessoa, você saber se colocar no seu lugar. E o seu lugar também precisa estar validado de como seria o lugar que você está hoje se fosse o cliente. Compreender a real realidade dele para tomar uma decisão consciente. Então, a crença faz parte, basicamente, desse tipo de conexão com o cliente final. Hein, Alberto, até comentar, nós já tivemos várias equipes e, por incrível que pareça, é muito mais fácil uma outra pessoa acreditar do que a própria pessoa acreditar em si mesmo. Ela não vê que isso é um poder tão forte nessa linha, entendeu? E aí, Gabi? Eu tava ouvindo que o Emerson... Puxa aí. Aqui a gente faz ao vivo. Aqui é o seguinte, ó. Aqui o microfone não funcionou. Só que isso aqui é adaptabilidade, cara. Vendedor que não se adapta tá morto, entendeu? E aqui a gente faz ao vivo, né? Já dizia o Faustão. Cara, tem que tomar cuidado. Já dizia o Faustão, parece que ele já foi, mas ele tá vivo, tá? Tá por aí. Então, vamos ficar esperto. Adaptabilidade aqui. A gente tá vivendo aqui esse momento. Até para fazer um podcast, se a gente não se adaptar, a gente não consegue. Então, ou faremos o podcast hoje, ou teremos que tomar uma decisão de dividir para compartilhar. Manda ver. Não, até já que falaram que eu não estava falando quase isso e aquilo. Pronto, acabou, Gabriel. Acabou pra ti. Eu vou dizer. Não, acabou. Vou falar sozinho agora. E eu até comento que partiu mais, às vezes, tu acreditar mais em mim do que eu acreditar em mim mesmo. Então, por isso eu estou dizendo, eu estou falando isso de propriedade. As pessoas não têm essa percepção. Vou deixar o nosso amigo falar agora.
Alinhado aqui o que o Emerson falou a respeito da tua pergunta, Alberto, né? O que que faz uma pessoa tomar uma decisão de comprar um determinado produto? Ou seja, o que que faz a gente, né? Que essa pessoa, eu como agente vendedor, eu tenho que perceber o que aquela pessoa pode movimentar ela para tomada de decisão. Mas eu também tomo decisão. Então, o que que me move? O que que move a gente? É dor ou prazer? Para tudo. Isso a gente já falou no podcast, das decisões que a gente toma, né? Então, dor ou prazer. Nós temos hoje na metodologia que você conseguiu desenvolver, e aí já vou vender aqui o livro. Qual que é o livro que tem a metodologia do CIV? A metodologia do CIV tem o e-book do CIV. A gente não botou no livro físico. Quem sabe uma hora a gente vai colocar, né? Preparar para vender. É uma metodologia que a gente aplica hoje no nosso negócio, que já foi aplicada em vários negócios. Dentro dessa metodologia tem exatamente isso que eu vou dizer, que é despertar naquela pessoa que está pensando em comprar, seja o que for, dor, medo ou insegurança de fazer ou não fazer aquilo, ou desejo, necessidade e interesse. É isso que vai mover a pessoa para dor ou para prazer de decidir se ela quer ou não quer aquele teu negócio, aquele teu produto, ou fazer aquela tomada de decisão. Ou seja, como eu já ouvi algumas vezes, você mesmo comentando, é mexer com o eletrocardiograma daquela pessoa. E aquilo vai fazer com que aumente em N vezes a possibilidade dela querer aquela coisa que ela não imaginava que precisava, mas que de fato, naquele momento não, mas no momento que ela precisar, ela teria que ter tomado a decisão antes. Como, por exemplo, né, Emerson, o seguro, né? Você não consegue contratar um seguro de vida quando você já está doente. Então, você tem que contratar o seguro de vida quando você está bem. E quando você está bem, você não está precisando em ficar doente. Então, é um contrassenso que precisa ser analisado. E esses são os pontos que eu percebo hoje, o time pratica, e a gente pratica diariamente isso, que fazem com que o cliente queira ouvir, desperte o interesse e tome a decisão de comprar ou não. Vocês acreditam, e aí, Gabi, já está com o microfone aí, você acredita que o vendedor precisa comprar o produto antes de vender ou compreender o produto antes de vender? Eu gosto da palavra do Emerson nesse momento. Um vendedor, ele pode comprar o que ele vende e isso traz muito mais confiabilidade naquilo que ele fala, mas ele pode ser que ele não compre, seja por qual for o motivo, mas ele não pode vender alguma coisa que ele não acredita. Ele não vai conseguir enganar ninguém. Ele até pode, por algum tempo, criar um personagem. E talvez ele, criando esse personagem, ele tenha um sucesso temporário. Mas aquilo vai fazer tão mal para ele, dentro do que ele acredita, defende, dos seus valores pessoais. Muitas vezes é uma crise de valores, né? Sim. Eu não acredito porque está desalinhado com os valores que eu tenho para vender aquele determinado produto. Então, cara, não vai ser duradouro. Emerson, provavelmente milhares de contatos. A gente fez isso bastante tempo junto, né? De visita, de porta em porta, de falar com as pessoas, né? E uma das coisas que sempre surge é que o cliente final, a gente vivenciou muito isso, e eu acredito isso que independente do produto ou serviço, uma grande dificuldade é o medo de falar do que você faz. Né? Então, é a vergonha de falar o que você faz. Né? Eu me lembro muito bem que eu só tinha um terno preto, cara. Eu me lembro direitinho disso. E aí, quando você batia na porta para oferecer, basicamente era assim, seguro de vida mesmo, purinho, né? O impacto era o seguinte, pô, já tem um agente funerário querendo me levar, né? O que você acha que falta quando você fala de fortaleza? Porque proteção, seguro, isso é uma fortaleza. O que você acha que falta no profissional que trabalha com esse produto fazer ou acreditar mais que o que ele está fazendo não é um despacho, e sim algo, além de ser inevitável da vida, é algo que deveria fazer parte da mesma maneira que ou seja, este produto ou serviço deveria fazer parte da família e não apenas algo que no momento inoportuno, e ninguém quer saber sobre isso, você acaba tendo a obrigação porque, sabe lá, alguém, enfim, né, enfiou nitidamente alguma coisa em você nem sabe o que foi. O que você acha sobre isso, cara? Eu falo muito sobre a conscientização, né? E momento que o Brasil vive nessa história da própria proteção. Por quê? As pessoas não têm essa conscientização
o quão é importante. Quando o Gabriel comentou ali do seguro de vida, e a gente começa a verificar o quê? Que 10% da população tem esse tipo de proteção, sendo que 100% falece. Então a gente vê que isso faz o bem sim para o teu cliente. Aí vem, não vamos falar aqui de produto, mas sempre vai ter algo ideal para o teu cliente. Isso é fato. Vai acontecer, a gente sabe que vai acontecer, a gente não sabe quando. Então eu acho que falta um pouco mais da divulgação, mídia, né? E sim, profissionais bem treinados. Porque, como a gente comentou, às vezes são vendidos produtos goela abaixo que a pessoa não sabe nem o que é, para que serve. Né? Então, um trabalho com um profissional, um especialista, acaba sendo diferente. Eu não posso chegar assim para o Alberto, eu vi o Alberto e disse que, eu estou vendo que uma proteção para ti precisa de 2 milhões. Baseado no que é 2 milhões? Então, eu preciso entender a necessidade e o momento de cada cliente. Então, eu acho que a falha é a falta de propaganda sobre isso. Eu digo até o Brasil melhorou bastante nesses últimos anos, isso é fato, mas ao mesmo tempo de explicar direito, né? A própria SUSEP de não deixar qualquer um vender esse tipo de produto. Sei, daqui a pouco eu estou falando aqui, o pessoal do banco. O banco está querendo bater uma meta de um produto. Não é bom para o cliente, é bom para o banco. Então, essas coisinhas que a gente tem que tomar muito detalhe, muito cuidado com isso, entendeu? Gabi, falando em investimento, falando em alavancagem de patrimônio, que para mim é uma fortaleza que faz expandir, né, o patrimônio e tal. Como é que você enxerga? Porque é muito comum, hoje em dia, as pessoas receberem ligação, contato de profissionais oferecendo taxas, investimentos, aquele milagre do risco zero, ou seja, também tem um outro lado. Todo mundo quer aumentar o seu patrimônio com zero risco. Todo mundo quer se proteger, mas não quer pagar por isso. As pessoas também querem conquistar algo, mas querem ter menos esforço. Então, quando você fala em expandir, aumentar patrimônio, ter um olhar mais estruturado de vida, de uma corporação, de uma estrutura familiar, que muitas vezes se vem de fato aí, né, a faltar o chefe de família, a gente não está falando de uma proteção de seguro, está falando do que ele conquistou ao longo da vida. E às vezes a conquista é de maneira equivocada, ele perde todo o dinheiro. Como é que você enxerga isso hoje no olhar do cliente, com essa visão de a expansão precisa ser feita por um profissional que tem este olhar antes de alocar o papel produto, né? Que olhar ele teria que ter para ter uma decisão mais projetada, mais consciente perante o seu cliente? O que eu tenho percebido, inclusive olhando para todos esses segmentos que eu já tive a oportunidade de passar, Alberto, e muitas vezes à frente de times, né? E olhando inclusive o time dentro e os concorrentes. Em muitos momentos, a gente encontra um conflito de interesse entre o que o cliente precisa efetivamente e o objetivo daquele vendedor, seja ele qual for, de qualquer segmento, de qualquer produto. O vendedor está interessado muitas vezes em fazer um negócio e vender aquele produto que vai gerar mais receita. Esse é o objetivo dele. Perfeito. Botar dinheiro no bolso, botar dinheiro na empresa, gerar mais receita. E o cliente, obviamente, quer encontrar aqueles produtos que resolvam os seus problemas. E aí a gente vai ter dois cenários que eles são antagônicos. O vendedor que promete o que não pode entregar e não tem esse compromisso com a entrega, gera uma falsa expectativa e frustra o cliente lá na frente. E o cliente vai criar uma impressão de que aquele determinado produto, seja ele financeiro ou não, o problema é do produto, é do negócio. Sim. Quando, na verdade, foi o alinhamento de expectativas que estava mal feito porque o profissional tinha um interesse único, exclusivo de botar dinheiro no bolso naquele momento. E do outro lado, ao passo que no outro lado, e aí a gente vê os relacionamentos comerciais de longo prazo, né, empresas com 10, 15, 20, 30 anos, negócios onde o índice de cancelamento, o churn é super baixo, haja visto o nosso próprio, esses negócios que têm longa duração, e os profissionais que se perpetuam no mercado, e é um mercado muito concorrente, que é o mercado de vendas, é aquele profissional
que ele abre mão muitas vezes e tem a maturidade de mostrar para aquele cliente que está à frente dele que talvez aquele negócio que ele tem para vender não seja a melhor solução naquele momento para aquele cliente. Sim. Então, e aí ele acaba abrindo mão daquele negócio, e aí, Gabriel, mas não faz sentido, o cara não é vendedor, ele não tem que vender. Sim, ele tem que vender, mas ele tem que estar alinhado à expectativa do cliente, tem que ser bom, o negócio tem que ser bom para todas as partes do negócio. Um negócio não permanece de pé se não funcionar com esses três pilares. Tem que ser bom para o cliente, tem que ser bom para a empresa e tem que ser bom para o vendedor. Quando é bom só para um, ou quando um desses aqui não está levando, ou seja, estou sacaneando a empresa, não vai durar muito tempo. Estou sacaneando o cliente, não vai durar muito tempo. Estou sacaneando o meu bolso, vai dar certo? Não vai dar certo. Então, de fato, é um equilíbrio. Não são todos os profissionais que conseguem, porque a gente quer ganhar dinheiro rápido, tem muita gente que quer ganhar dinheiro rápido e faz isso a qualquer preço. Do outro lado, tem o cliente que muitas vezes também quer ganhar dinheiro muito rápido e faz um investimento com alta rentabilidade, e ele esquece que a alta rentabilidade está diretamente relacionada a alto risco. Uhum. Risco e retorno está diretamente Sim. relacionado, e talvez o perfil daquele investidor fosse um perfil extremamente conservador, só que a rentabilidade dele é muito pequena e ele não quer. E aí ele acaba entrando, né, num cenário de investimento onde ele não está preparado para assumir aqueles riscos. Então, depende muito, Roberto, da maturidade daquele vendedor e se ele está disposto a, muitas vezes, demitir ou desistir do cliente, porque aquele não é o momento de fechar aquele negócio. Como é que fica, e aí eu sigo aqui contigo, Gabi, depois a gente passa para o Emerson, como é que fica a questão daquele líder que tem um ótimo vendedor, tem um Romário lá fazendo gol, mas ele também poderia fazer uma opção, entre aspas, de trocar apenas um goleador por alguém que engajasse no seu time. Na cabeça de um líder que está começando uma jornada, trocar um resultado por uma construção de médio e longo prazo, talvez pode ser o desligamento desse líder, caso o seu superior ou o líder que tenha mais experiência, líder sênior, não compreenda isso. O que você diria para aquele líder novato que está começando uma jornada, que tem lá aquela ansiedade, né, de eu tenho que vender, e que troca a qualificação apenas pela venda e pelo dinheiro no bolso? O que você diria para esse líder que sabe que se não bater a meta tá fora, mas que tem a dependência de um Romário no time e que ele não consegue entender que a qualificação não é milagre. Qualificação vem do tempo dedicado e vem da sua capacidade de plugar no seu time, de colar no seu time, de viver as dores com o seu time e de fazer com que ele seja o principal sofredor antes do time sofrer. Que tipo de ensinamento? E eu acho que muita gente que vai ver isso daqui talvez vai ficar se questionando, inclusive líderes sêniors, de será que estão fazendo a coisa certa. A gente teve um caso aqui essa semana, né, que na semana passada a gente falou isso num podcast, na semana retrasada, falando que não adianta você ter um batedor de meta se o batedor de meta quer bater a carteira do cliente da gente e quer bater a carteira da cultura, velho. Bater a carteira da cultura, para mim, é pior que qualquer coisa. E isso reflete no projeto do líder. Dá o teu ponto aí, que eu acho que isso é algo para um podcast só falando de liderança, hein? Acho que é um ponto aí. Ô, produção! Vamos botar aí um podcast só de liderança, hein? Eu acho que o bicho vai pegar. Alberto, é difícil de falar sobre todos os aspectos que a venda, que os produtos podem oferecer e ter uma solução só. Eu vou falar um pouco mais voltado sobre o ponto de vista de tudo que eu já vi, que são negócios e produtos financeiros. E aí talvez se aplique também aí para a sua área. Um líder novo, ele precisa mostrar resultado. Um vendedor novo, ele também quer ter resultado, porque ele quer ganhar dinheiro. E aí, como que eu equilibro, né, isso? Primeiro, com o líder, divida responsabilidades.
delegue responsabilidades. Você tem um líder imediato que certamente tem mais experiência e que vai conseguir te ajudar a tomar essas decisões de forma mais assertiva, ou pelo menos mitigar os erros. Então, assim, eu vou decidir se eu mantenho um cara que vende muito bem no meu time, mas que não está alinhado com a cultura, por quanto tempo e por quê? Quais os danos que isso pode causar? Porque vai causar algum dano. Sim. Pô, eu tenho um cara que vende muito bem, se eu tiro ele causa um dano de resultado. Se eu mantenho ele não está alinhado com a cultura, eu causo um dano na cultura. Então, Outra caneta aí, produção. independente da tomada de decisão, ela vai ter um custo. Ela vai ter um dano. Como que eu mitigo esse dano? Qual é qual é o ponto que é inegociável? Resultado ou cultura? Eu posso ter resultado consolidado de longo prazo sem ter cultura? E eu já respondo não. Se você tem uma cultura, você precisa respeitar a sua cultura e fazer com que dentro da sua cultura você atinja os resultados, sem abrir mão dela. Ah, Gabriel, mas aí é muito difícil. Ah, ninguém diz que é fácil trabalhar, dá trabalho. Pra caramba. E muitas vezes você tem que cortar da carne. E é difícil de tomar essa decisão. Você tem um cara que é o Romário, que você comentou aqui, né? Pô, quem era o Romário na época do futebol da década de 90? Era o cara que entrava em campo, que fazia gol, que o time ganhava. Era o cara que era o espetáculo. Mas ele não ia nos treinos, ele bebia depois dos jogos, ele fazia o que queria no vestiário. E como é que era o vestiário? Como é que o treinador cuidava daquele time? Era uma zona. Não tinha cultura. É a cultura do deixa a vida me levar, deixa que eu sou craque, eu vou lá e faço. O Zeca Pagodinho. É o Zeca Pagodinho. Assim, numa empresa que quer chegar num tamanho para poder escalar modelo de negócio, para poder ter venda recorrente, venda de grande volume, e poder permanecer no mercado que é tão concorrente, que é o mercado da venda, seja ela de qual for o produto, só permanece quem respeita valores e cultura. A venda e o desenvolvimento de um vendedor, ele tem que estar dentro dessa premissa. E o cara pode vender bem nesse modelo. Se ele vende bem fora desse modelo e você abrir mão, você vai explodir o seu negócio. Então, muitas vezes vai doer, você vai ter que apertar um botão e tirar um cara bom de vendas, porque aquele momento dele não se alinhou em termos dos valores que você tinha. E o contrário também é verdadeiro. Porque não adianta você ter um cara alinhadinho com os seus valores, que está tudo bonitinho, faz tudo o que você quer e não entrega. Então, acho que os dois pontos, de novo, tem que ter equilíbrio. A gente precisa ter uma entrega razoável. Resultado e comportamento. Resultado. E você tem que ter um comportamento alinhado. Você tem que ter um comportamento adequado. Então, acho que os dois pontos são muito importantes. E o líder que começa, ele está preocupado com a venda. E a venda é resultado de uma construção. E o camarada que vende é resultado de uma qualificação. E tudo depende de jornada e método. E eu percebo na área da venda que cada um tem o seu método. E muitas vezes o método é não ter método. É fazer e vamos vendo e vai indo embora, tem que vender, tá aqui o produto e vamos para cima. E a gente precisa cada vez mais aperfeiçoar, se profissionalizar. O segmento, o mercado de vendas, ele está cada vez mais levando para cima e tornando grandes negociadores empresários. Qualificação, né? Aqueles caras que conseguem virar a chave, sair da mesma, deixar de fazer o que todo mundo faz. É isso que faz a virada de chave, é isso que faz o cara ser o melhor de todos. Ô Emerson, a gente teve estruturas e times, cara, gigantescos, né? E tu sempre teve um estilo com os teus liderados, com os seus times, muito mais de simpatia. Sempre foi um líder muito mais simpático, de cara, senta aqui, pô, vamos bater um papo e tal. E muitas das vezes, e aí vai a minha pergunta, o vendedor, às vezes, ele não entende que simpatia não quer dizer palhaçada e simpatia não quer dizer que está tudo bem. Cada um tem seu estilo e seu jeito. Como é que é lidar com o vendedor malandro, né, que o que mais quer é tentar ferrar o líder porque o líder tá e é um parceiro, né, que é diferente. Sim. Que muitas pessoas olham e buscam ali, pô, o cara é dos meus, gente boa, tamo junto e tal, o cara tá sempre rindo comigo e nada vai acontecer, tá? Como é que é para esse vendedor? Que tipo de dica valiosa tu daria para esse cara
que acha que é mais malandro que o líder, simplesmente porque o líder leva ele numa boa e ele não sabe separar essa questão de simpatia na liderança com avaliação de comportamento e resultado para o negócio, cara. É aquilo que a gente sempre fala, né? Lidar com pessoas não é nada fácil, né? Eu tenho esse meu jeito, né? Só que daí tu tem que fazer o combinado. Aquilo que a gente sempre fala, né? O combinado não sai caro. Cara, saber separar momentos e momentos, tá? É fácil? Não. É difícil? Sim. É muito mais difícil? Sim, é muito mais difícil. Mas precisa ter esse combinado, né? Que nem o Gabriel estava comentando aqui. Mas esse cara que traz resultado e o líder fica com medo de buscar, cara, isso aí já vem um aviso já há um bom tempo. Não vai ser de uma hora para outra. Tu como líder, ou tá iniciando como líder, o que é bom naquele cara? É o resultado? Mas como é que ele consegue fazer esse resultado? Ele não tem comportamento. Aí tu como líder, tu tem que grudar e verificar aonde ele é bom, para te poder criar uma equipe diferente. Porque aquele cara está com um momento fora daquela empresa. Sei que as empresas precisam de resultados, mas é aquela história. Tem como arrumar? Tem. É fácil? Não, não é fácil. Mas é saber, o líder precisa saber, precisa entender de pessoas e saber até onde esse cara que busca resultado não tem comportamento vai servir para ele. E ao mesmo tempo, que nem o Gabriel comentou, aquele que tem um belo comportamento e não consegue ter resultado. Tu vai ter que saber juntar essas pessoas para transformar a tua equipe. Mas é muito difícil tu ser aquele, né, o tiozão, né, da tua equipe. O vendedor ou a tua equipe tem que estar muito madura para isso. Senão é muito fácil perder. Ô Gabi, quando a gente fala de saber liderar, e tem muita gente que olha e é um excepcional profissional de vendas para si. Um excelente profissional. Ele é disciplinado, ele tem responsabilidade, ele é um profissional que bate meta, né? Não que todo mês bate a meta, porque senão perde o efeito da busca incansável, do desafio, do desejo. Mas como é que a tua experiência faz essa devolutiva para vendedores que estão muito bem na sua jornada, dando aula, dando show na profissão, conquistando prêmios, ganhando dinheiro, né, mudando de vida, mas que querem se tornar um líder. Eu agora quero ser líder. Eu sou foda, vendo pra caralho, quero ser líder. Cara, comigo não tem, eu bato meta, eu ganho o case, eu tenho o prêmio, já fiquei rico com isso, agora eu quero ser líder. Será que é a mesma coisa? Será que seria o melhor caminho, na tua visão, ele se tornar líder? Ele deveria fazer alguma coisa prévia para entender se ele estaria preparado para ser um líder? Porque uma coisa é fazer. Outra coisa é fazer os outros fazerem. E uma terceira, que para mim é a mais complexa, é fazer os outros fazer, eles querendo fazer. Porque eu posso mandar, alguém vai fazer, e tá tudo bem. Agora, se não houver um comando, um posicionamento firme, e mesmo assim o time fizer, aí você tem um time na mão. Como é que você pensa sobre isso? Eu gosto de muitas análises de um comparativo com um atleta. Outra vez que nós tivemos aqui, nós fizemos um comparativo com um atleta de alto desempenho. E aí eu vou transformar um pouco disso, sair um pouco do ambiente corporativo, vamos para o ambiente de futebol. Acabou de passar aqui agora um time aqui na frente indo para o estádio, né? Então eu vou trazer o exemplo, nós falamos do Romário recentemente, acho que vai ficar fácil a gente fazer uma comparação. Será que todo bom jogador, todo excelente jogador, né, destaque do seu time, esse é um bom técnico? Cara que mata o gol, que joga a bola pra caramba, todos são bons técnicos? Não são, a gente já tem a resposta, né? Não são. Então é diferente, né? Fazer e fazer. Mas não quer dizer que um bom jogador
não possa ser um bom técnico. Muito pelo contrário, a gente tem esses grandes exemplos, né? Grandes exemplos de grandes lideranças que se tornaram que eram bons jogadores, e não só estou falando aqui de futebol, de outras áreas, inclusive. Mas a gente tem excelentes técnicos que nunca jogaram bola. Sim. E, inclusive, são perna de pau. Quando jogaram, eram péssimos jogadores. E como é que você condena um cara que era um péssimo? Como é que você vai seguir um líder? O liderado vai seguir um líder que nunca fez bem feito aquilo que ele manda fazer. Talvez esse seja um dos grandes desafios dos negócios. E aí, voltando para o corporativo, né? Como é que eu transformo um excelente vendedor no multiplicador daquilo que ele faz? Primeiro, ele tem que ter ciência por trás. Ele não pode ser o cara que faz do jeito dele. Tem que ter ciência para poder replicar. Então tem que ter método. E como que eu transformo um líder que está chegando agora e assumindo um time em um líder respeitado? O ideal é que ele faça. E se ele faz, ensina a fazer, e as pessoas fazem porque querem. E isso é uma conquista do time maduro que o Emerson falou. E aí, muitas vezes, a gente pode virar um grande parceiro daquele liderado. Mas um time novo, a gente sempre vai ter que manter essa posição de hierarquia e, de alguma forma, ser o cara meio mal encarado mesmo. O cara mais sério, o cara mais duro. Porque os times novos, eles não conseguem, eles não têm essa maturidade para separar. Então acaba misturando e você vira amigo do cara, e a intenção seria essa, porque tá todo mundo junto querendo se ajudar para ganhar dinheiro. Então eu vou te ajudar sim, mas é desse jeito que funciona. Então, respondendo a tua pergunta, né? Como que eu transformo um excelente vendedor que o cara quer virar líder? É uma jornada. Ele não basta ele ser um excelente vendedor e simplesmente premiar esse excelente vendedor com uma cadeira de líder. Isso pode dar muito errado, porque eu posso perder um excelente jogador de futebol. E dá, né? E dá. A gente teve. Eu fiz um monte de cagada já. Tu também já fez cagada aqui. Pô, o que mais a gente faz é cagada, velho. Matou o vendedor. Tu mata duas vezes. O vendedor e tu perde o time. 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 Porque não há condição de tu pegar e incluir a manha. A manha. É difícil de tu colocar a manha em quem não viveu as manhas. As manhas vêm da prática e do risco. E normalmente os bons líderes, eles tiveram aprendizados doloridos das manhas que aplicaram neles, né? Então, concordo, cara, 100% é uma resposta que até hoje ninguém conseguiu dar, né? No futebol, eu acho que isso acontece mais, mas no departamento comercial, o vendedor, ele testa o líder. Ah, é? Tá difícil pra mim? Então faz aí, velho. Mostra pra mim aí como é que é. E se ele não consegue se posicionar, ele passa a ter um outro problema, que é um problema de honra. Tipo, pô, você quer mandar em mim, né? Minha avó que dizia, você não tem nem aquilo na bunda pra limpar e quer ensinar pra mim como é que eu tenho que fazer. Então, eu não consegui ver resposta para isso até hoje que fizesse um ótimo vendedor se tornar um ótimo líder, né? Mas encontrei muita coisa na jornada que faz com que ele não seja um ótimo líder, mas ele seja um líder de processo. Gerir processos é diferente de gerir gente. E os grandes cases são feitos de gerir gente, porque processo tem gente barata. Mas gente para ter resiliência é caro. Por isso que as emoções matam as empresas. Porque as tomadas de decisões emocionais dão merda. Normalmente é assim que acontece. Mais uma consideração tua nisso, Gabi. Daí eu passo pro Emerson aqui, que ele tá ansioso. Ele parece aquele bêbado pós-festa. Sabe que tá louco para vomitar uma palavra assim. Eu concordo com o que tu falou em relação à liderança, assim, É um grande desafio de todas as instituições, pequenas, médias ou grandes, formar lideranças. A gente começa formando as lideranças através das bases, né? Ou seja, tu desenvolve um júnior vendedor que vira pleno, que vira sênior, com a promessa dele ser um líder, mas ainda precisa de uma jornada para que ele chegue nessa liderança, e a gente não pode cometer o erro de trazer o melhor vendedor, que ele é um bom vendedor, ele sabe fazer negócio, porque gerir pessoas e ser líder é gerir conflito em pessoas, não processos. E, de repente, a gente vai ter lá um Romário que virou um senador, um deputado, né? Virou um político e era um excelente jogador. E vamos ter um Renato Gaúcho, aqui é exemplo do Sul, que era um excelente jogador, foi campeão do mundo, há controvérsias, e agora ele é um grande técnico. Então, assim, nós temos exemplos dos dois cenários, mas que são jornadas diferentes. Emerson.
Não, eu ouvindo muito, passa muito, Puxa o coisa aí, velho. muito filme, né, sobre isso. Agora imagina o cenário daquela empresa de vendas, onde tu botou o melhor vendedor como líder e ele não conseguiu, aí que nem vocês estavam falando, tu perdeu o vendedor, perdeu o líder e cenário daquela Vai equipe, ter problema quem com o vai time querer vai também. ser É. o líder. Então tem que tomar muito cuidado e às vezes as pessoas querem as coisas para ontem. Não estou dizendo que aquele vendedor ou bom vendedor ele possa ser um belo líder, mas tem que dar tempo ao tempo. Não é, agora eu quero ser líder, senão eu vou sair daqui. Não, isso está errado. Porque ele vai ter esses processos para tentar entender quais são as responsabilidades para ele se preparar de ser líder. Não é de uma hora para outra, eu estou vendo que esse cara agora vai ser líder, melhorou as minhas vendas. Não, tem que tomar muito cuidado com isso. E isso é fato, eu estou falando isso com toda a experiência que eu tive já na área de vendas. Entendeu? Emerson, quando a gente fala, cara, de o vendedor que busca o seu ganha-pão Tá. e o vendedor que recebe o ganha-pão na porta da sua casa. Qual é a grande diferença que você vê naquele buscador, naquele profissional que aprendeu o produto ou serviço e ele vai atrás de fato do seu cliente e aquele que recebe o lead na boquinha, aquele do jardim de infância que o leadzinho tá na boquinha, ele só quer apertar o botão. Qual é a grande diferença desses dois cases ao longo daí desse mais de 25 anos aí vendo esse negócio, cara? É meio maluco, né? A gente dizer sobre isso, que a gente fala muito do... Nós tínhamos equipe de que agendava visita para os vendedores, onde tu sabia que tu tinha 5, 6 agendas. Claro que a gente Cada um tinha hoje, prontinho. porta a Legal. porta. 5, 6 assim, só caía na agendinha. Uber, o cliente chamou o Uber para assinar a proposta. Claro, aquela época, porta a porta, depende do deslocamento daquele cliente, por isso que não conseguia ter mais visitas. O cenário hoje já é uma venda digital. Aí tu pensa, então a digital melhorou? Vai depender muito da atividade, da atitude daquele vendedor, por incrível que pareça, né? Mas aquele que quer buscar o seu resultado, tu tem que valorizar esse cara. Mas aquele que está recebendo essa agenda e não faz resultado, é controle. Porque se tu não tem controle, ele vai deixar de não ir em visita, como já aconteceu casos, dizendo que o cliente não estava em casa e o cliente liga dizendo, eu marquei um horário e ninguém veio na minha casa. Porque ele sabe que no outro dia ele vai ter mais 5 ou 6 agendas. Então, é uma dose, né? E é por controle. Se aquele líder não tem controle da sua equipe, não estou dizendo que está errado aquele de receber agenda. É perfeito, mas tu vai avaliar um por um. Não dá para generalizar dizendo que todos não dão valor para isso. Mas sim, é bom, é excelente, mas vai depender muito de cada consultor. Vai depender muito da estrutura do teu líder de ter controle do que está acontecendo. E a agenda dos mortos, Emerson? Aproveita que tu está falando de visita e fala da visita dos mortos, que vocês passavam para que eles visitassem os clientes no começo para testar o vendedor. Como é que... Isso é verdade. E aí? Mas nós tínhamos que testar, né, cara? Como é que não... O malandro é foda. O malandro queria chegar lá e fazer a visita e ganhar o cliente na boquinha. Pô, a gente teve muito sinistro que a gente pagou ao longo da jornada. E aí nós precisava saber se o vendedor estava dando mais de malandro que a gente achava. E aí a gente dava, né, o contato daquela pessoa que foi para o outro lugar, né? E aí a gente dava o endereço, contato, tudo para ele fazer o porta a porta. Agendava. Não. A gente já dava para ele fazer a visita. Não, porque o vendedor malandro tinha que testar, né? Remarcou? Ele marcou, rapaz. Não, mas é que baixava o santo na hora e ele chegava lá com a visita, marca. Falou com o espírito, rapaz. O cliente não quis? Falou. O cliente O cliente não quis. O NQ. Tipo, NQ editou no céu, sei eu, cacete, que porra que era. Mas o cara Não quer seguro. Ele não quer seguro. Ele já tava morto. Mas eu falei, porra, mas ele já recebeu, será? Mas assim, Gabi, são coisas que a gente viveu, cara. Ô, Alberto, agora me lembrei. Histórias aqui, ó. Pode estar dizendo assim, eu me lembro disso. Nós tivemos uma colega que o pai dela, sei lá, quebrou o braço e nós botamos essa agenda para ser visitado. E o consultor
falou que a pessoa estava doente terminal, que não podia mais fazer o seguro. Só que essa pessoa era um pai de uma funcionária da nossa empresa. Ele só tinha quebrado o braço, então não era doença terminal. Então a gente vê cada coisa, mas também nós vimos, né? Aí, vou falar lá, o cara lá de Santa Maria, lá, o Sudate, muita gente vai conhecer, que esse cara, ele conseguiu fazer o incrível. Nós sim agendamos a visita para ele ir, sei lá, às 10 horas da manhã, como já teve caso ele com terninho preto. Eu quero falar, sei lá, com o seu João. Acabou de falecer. Não, ele tá lá no quarto, que achava que ele era da funerária. E o cara tava deitado. Isso com esse mesmo consultor aconteceu 2 vezes. Chegou um dia. Já chegou, já estava empacotado. É incrível, então tem cada história. Outro ponto, assim, que a gente fala, brinca e tal, a gente já viu cada coisa, mas a outra, eu acho que grande dificuldade que todo o líder tem perante ao seu time comercial é em como que sinais eu preciso ter para confiar em algum vendedor, cara. Né? Quais sinais, na visão de vocês, o líder tem que se atentar quando você fala em confiar nos profissionais do seu time? Tá? Pô, esse sinal... tinha um filme, né? Sinais, né? Que aí descia lá o ZT e tal. Falando nisso, o nosso ET agora aqui virou rosa, né? O ET, porra, cara, mês de outubro o nosso ET ficou rosa. Mas que sinais o líder, ou um líder novato, né? Ou talvez um líder sênior que talvez não tenha passado por isso, precisa ter para entender um pouquinho se vale ou não a confiança no seu profissional de vendas, enfim, no seu liderado? Eu vou falar... esse respiro aí foi de óbito, hein? Transparência. Se ele errou alguma coisa ou deixou de fazer, ele tem a chance de falar na hora com o teu líder. Falamos disso, moço, hoje, hein? Imagina, pessoal, às vezes tem cada coisa que nem vou eu com as minhas histórias de novo. Tinha carro da empresa com rastreador e eu via que a pessoa, fugiu dessa rota. Tem um rastreador, sabe que eu tô olhando. E eu pergunto pra pessoa, vem cá, cara, como é que foi a visita? Tu não tem nada para me dizer? A gente fala, fui cuspindo para ver se... Cara, se ela queima o filme, não é transparente contigo uma vez, às vezes eu digo que não dá essa segunda chance e pode ser pior para ti. Então é aquela história, o combinado não sai caro. Entrou o acompanhamento, aquela conversa individual, que é aquela história que a gente sempre fala, né? É muito fácil chegar, mas olha só, tu tá com problema pessoal, problema fica da porta para fora, entrou, não existe. Mas sim a credibilidade, a confiança com a tua equipe, não na frente de todos, no individual, a conversa por semana é muito importante para te tentar entender o momento atual do teu colaborador. Que às vezes as pessoas têm os seus problemas. Ao mesmo tempo para te tentar entender até onde tu pode ir com ele. Eu acho que para mim, tudo para mim é transparência. Tá, e aí, Gabi? Então, falamos no almoço sobre isso aí. Acho que eu poderia dividir 2 pontos e seguindo aqui do ponto que parou o Emerson, de fato, está muito ligado ao comportamento e à oportunidade que a gente tem de dividir o que está acontecendo. Acho que é isso que tu disse. Cara, tá acontecendo alguma coisa, porra, deu merda. Deu merda, avisa, cagou, tá ali um monte, vamos limpar. Do que esconder. Cara, a gente, né? A liderança da empresa, cara, vai ficar sabendo. Cara, tu fez a cagada, vai parecer. Não adianta botar embaixo do tapete que alguém vai limpar, né? Vai feder, cara. Tu vai botar o pano em cima. Vai feder. A merda não vai feder? Alguém vai ver, vai destampar. Olha ali, tá bonito. Então, assim, não tem como tapar por muito tempo um problema. Esse problema vai estourar na tua cara. Então faz o seguinte, cara, caguei. Seja homem ou mulher, né? Tenha maturidade de adulto, vamos conversa de adulto. Emerson, cara, caguei, não sabia, fiz errado, me precipitei, não devia ter feito. E eu sei que talvez tu não vai me dar uma segunda chance, e eu talvez no teu lugar faria o mesmo. Só que a situação é essa, cara, é o que tá posto. O que a gente resolve? O fudido. Mas divide. Primeiro ponto, acho que é isso que tu trouxe, né? Então acho que esse é o ponto. A confiança,
E aí eu vou falar um pouquinho do que eu penso, tá? Eu posso estar enganado e aí me corrijam depois se eu estiver errado. Mas a confiança, pelo pouco que eu já vi aí pela vida, ela vai acontecer por uma conquista e você vai conseguir se aproximar cada vez mais desse ponto de confiança quando você expõe suas fragilidades. Por isso que você tem mais confiança naquelas pessoas que conhecem mais as suas histórias e principalmente as suas cagadas, porque são as suas fragilidades e aquela pessoa acaba conecta e a reciprocidade é verdadeira. A pessoa também se expõe no momento que você se expõe. Conecta. E aí você tem confiança naquela pessoa que em algum momento pode ser quebrada no momento que você não confiou em dividir uma situação que ela era ou constrangedora ou era uma situação particular que afetaria ambos. Então esse é o primeiro ponto do que já está acontecendo. Mas se eu for olhar, é por isso que eu disse que eu dividi em 2 momentos, nisso que nós estávamos falando e num outro, se a gente for olhar do seu ponto de vista de contratação, processo seletivo, como que eu faço para saber se eu posso ou não confiar naquele camarada? Primeiro que a gente conhece gente pra caramba aqui, né? Você conhece gente pra caramba, eu conheço gente pra caramba. Então, às vezes, senta o cara na mesa e diz, já conheço, alguém conhece ele, e aí a gente já se livra, já se safou de algumas boas, né? E já trouxemos pessoas muito boas que compõem o time hoje com a gente exatamente pelos mesmos motivos. Por a gente ter grandes parcerias de longo prazo, que confiam na gente até hoje. Só que como que eu faço para saber se esse cara que eu tô vendo agora, que eu não conheço, que ninguém conhece, que tá ali sentado, tá falando um monte de coisa, se eu posso acreditar nele ou não? Base familiar. Aonde que esse cara cresceu, como é que ele se desenvolveu, o que tem valor para ele, né? Qual foi a pessoa que acompanhou a jornada dele, que jornada é essa, o que ele espera do futuro, quais são os planos. Então está muito mais ligado à parte pessoal dele, quanto tempo ele teve uma pessoa ao lado, se ele já teve uma outra profissão que ele conseguiu ficar. Tem alguns pontos, acho que quais são os sinais, né, que eu posso confiar. Tem alguns pontos que a gente precisa olhar que podem dar algumas dicas. É verdade absoluta? Sei lá, o cara passou 2 meses em cada empresa e já passou por 5 empresas diferentes. Não, que as empresas eram ruins. Ele era o foda. Hoje em dia, Alberto, a molecada tem feito muito isso. É o perfil dessa geração, que já nem sei mais que letra tá, né? Mas é o perfil da geração. Elas não ficam muito tempo e trocam. Do time já mais da nossa época já tem outra mensagem por trás, então provavelmente ele não se adapta com modelo nenhum. Sim. Então, poxa, é um sinal que o cara é um péssimo profissional. Uma vez eu lembro, eu era bem jovem, isso devia ser 2007, um dos líderes que eu tinha. Faz tempo isso, né? Não, 2027, não, 2007, faz um pouco mais de 15 anos. Eu lembro que um líder, eu tava saindo, eu disse, cara, não aguento mais, cara. Eu era líder na época, e naquela época eu fiquei calejado, eu não queria. Eu tinha uma equipe, imagina, eu devia ter 20 e pouquinhos. Eu tinha uma equipe com 19 mulheres. Era umas 3 ou 4 TPM por semana. E é sempre junto, né? Já viu que se juntam pra ferrar o cara, não consegue ter separado. Não dá pra fazer todas juntas. Numa semana, junta tudo pra matar o cara. Era legal porque eu já tava na área financeira. Eu já liberava elas, eles volta no outro dia, todos se juntam. Eu disse pra ele, cara, tu pode me pagar todo o dinheiro do mundo. Porque eu não tenho tempo pra minha vida. E nesse momento não dá. Era de segunda a segunda, 18 horas por dia. Cara, não é o momento. Não quero agora liderar, eu quero vender. Então eu saí daquela posição naquele momento. E aí eu avaliei. E ele me disse uma coisa que me marcou muito naquele momento. Ele disse assim, cara, tu vai ficar pulando de galho em galho, isso vai queimar tua carteira. Carteira de trabalho. Sim. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu tinha ficado só 6 meses na empresa. Eu fiquei muito preocupado com aquilo. E, na verdade, pode ser um sinal. Mas tem outras coisas que a gente precisa junto avaliar. E está muito mais ligado ao comportamento, à construção de jornada, principalmente de infância, quem são as pessoas que são relevantes na vida dele, quais são os motivos e os propósitos que ele tem, onde que ele quer chegar, por onde que ele já passou, como que ele contornou as situações difíceis que tiveram na vida profissional e pessoal. Então, assim, tem algumas dicas ali que você vai pegar o malandro. Assim como vocês falaram aqui, né? Você sabia, ainda assim, depois de ter feito isso tudo, dava a lista dos mortos, e o morto dizia que não podia falar naquele dia que era para remarcar. Aqui a gente resgatava os cadáveres, não sabia. Todas. Tem algumas dicas, mas às vezes a gente também acaba errando, né? Normal, faz parte do show. Tá? Envolvimento de líder e liderado. Ai, porra! Eu nunca vi isso. Lá veio comer as histórias de novo. Ai, cuidado! Aí vem. Cuidado! Ei! Aí vem. O Gabriel falou: o tempo vai abrir isso aí. Cara, Jesus já dizia,
E, novamente, tu vai Lá na tia na Bíblia, onde se ganha o pão, não se come a carne, caralho. Não, E dá merda, não dá? sempre. Vai dar merda. Sempre. A minha opinião é, me convida pro casamento, pro coquetel, mas porra, putaria não, meu velho. Eu nunca vi putaria em time de venda. Se você não gostou, você sai dessa live, vai pra outra. Putaria em time de venda que dê certo, eu não vi até hoje, cara. Eu não vi. E foram poucas as vezes que eu vi os casais darem certo, porque foram com responsabilidade de dizer, olha, a gente tá namorando, a gente tá super bem. Eu falei, cara, top, só cuidem... Eu tenho um. Vamos ver se ele não deve estar assistindo. Vou dizer que tá morando hoje em Santa Catarina. Emily trabalhou com a gente lá, né? Trabalhou com a gente lá, o Léo. Mas ele demorou pra vir falar, foi escondido. Vocês acham que isso é viável? Existe maturidade suficiente, principalmente de um time aceitar, porque por mais que não haja benefício, parece que vai haver benefício, né? Ou seja, entre os dois profissionais ali, daqui a pouco um tá tendo um cliente melhor que o outro, porque passa da base do cliente pro outro e dá aquela confusão do diabo, que pode não ser nada verdade, mas existe uma falta de crença no time que isso já conflita com os valores do negócio. Ou seja, não é funcional uma estrutura dar certo de venda, né? Porque já parte do princípio que todo vendedor é malandro, tá? Que este conflito de interesses pode impactar e ter uma perda no time todo. Nós tínhamos uma regra, né, Emerson? Se fez merda, demite todos eles juntos. Até que um dia, lembra bem, chegou... Posso falar? Posso falar, produção? Eu vou falar. Foda-se. Chegou lá no escritório, uma nota fiscal. Chegou uma nota fiscal. Vai lembrar dessa aí. Chegou uma nota fiscal, lustre, tu lembra disso? Lustre, banquetinha não sei das quantas, interior do Rio Grande do Sul. Eu falei, porra, lustre, velho. Como é que destruíram o lustre? Caralho, lustre não é pra nós, né? Lustre. Aí, pô, ligamos pro hotel, né? Ligamos pro hotel. E o que é que aconteceu? Tava lá um cara que a gente tinha tirado, basicamente tirado da rua, né? Foi fazer um trabalho do inferno. Resgatou da rua, era mendigo, de fato, né? Tiramos da rua. E aí eu perguntamos, né? O que aconteceu e tal, por acaso trocaram de quarto. Não houve nada. Chegaram em Porto Alegre, aí começou aquela indagação, sabe aquela indagação que uma hora vai dar problema? E nós descobrimos que o líder, com dois, em resumo, né? Era uma festa em particular, com 3 pessoas. E aí eles quebraram o lustre na diversão. Eu falei, mas não é possível, cara. Vocês quebraram o lustre do apartamento? De que jeito? Nós tomamos, a venda foi boa. Nós tomamos umas que outra lá no final do dia, né? E aí, aquela festa, como é que é? Eu falei, mas o que tu fez? É vendedor? Foda, cara. Eu disse assim, mas olha só, vocês me tiraram da rua. Vocês me deram roupa, botaram dente. Lembra que a gente botou dente no cara, velho? E aí nós fiquei até bonito. Agora me diz uma coisa. Pô, deram mole pra mim, você não ia fazer igual. Eu não tinha roupa, era fedorento, dormia na rua, vocês deram tudo pra mim. Pô, deram mole pra mim e a gente quebrou os lustres. A gente demitiu as pessoas ali. E aí ficou um cenário nada legal. Tipo, a empresa não quer que as pessoas se divirtam, ou essa diversão impactava o nosso projeto. E foi o que aconteceu, impactou o time inteiro, cara. Porque destruíram 2 famílias ali, né? E a gente teve que demitir 2 profissionais espetaculares. Então, o que vocês têm a dizer sobre isso, cara? Essa é a minha opinião, tá? Eu nunca vi dar certo, Augusto. Assim, sempre dá confusão. Já vi dar confusão com o marido, com ex-marido, com mulher, com ex-mulher, confusão na empresa, baixaria, polícia, bombeiro. Polícia também, assim, nós vamos poderia fazer uma conversa de bar aqui aberta. Óbvio que a gente não contaria quem que são, né? Ou contar o milagre. Os personagens não, né? Teria muita história.
eu não lembro de uma única que tenha dado certo. Assim, o que faria para mitigar esse risco, ou seja, tá? Obviamente que quando tu tá próximo, ou seja, o médico acaba se relacionando com a médica, com Ok, o enfermeiro, perfeito. com a enfermeira, porque estão Sem problema nenhum. trabalho, estão próximos, estão solteiros muitas vezes, e é a pessoa que está mais próxima, né? Então, não vejo nenhum problema nisso. Mas no segmento de corporativo, onde tu tem esse processo de hierarquia, concorda comigo que como é que tu vai conseguir manter o controle de um liderado, precisando fazer com que ele execute algumas tarefas, tendo que cobrar que essas tarefas sejam executadas e muitas vezes tendo que fazer o desligamento desse liderado se ele não cumpre essas tarefas, sendo esse liderado o teu companheiro de jornada, para não dizer outra coisa. Então, assim, você perde. Jornada momentânea. Pode ser Governo de jornada momentânea. Não, assim, não, beleza, vai todo mundo se assumir. Faz parte do processo. Aí, oficial. mas tem que ter muita maturidade. Não tem como. Não tem como ser. Tem que ser muito maduro. Não é assim, Cara, não é assim. É muito difícil. Tu não tem como contratar tua mulher, Não. demitir tua mulher. Não vai funcionar. Vai dar errado. E se for bagunça, nem vou falar. Se for bagunça e seja como. Esquece. Não tem controle. Aí não tem o que fazer. Então, assim, o time de vendas, o time comercial, tem que ter muita maturidade. Porque assim, o vendedor, ele se vende. E vender é conquistar relacionamento para ganhar negócio. E conquistar relacionamento pode conquistar outro tipo de relacionamento. Claro. E a gente está num universo de pessoas bonitas e que estão em busca de novas aventuras. Então, assim, o cara tem que ter muita maturidade. O líder muitas vezes é visto, né, como algo inalcançável, algo inatingível, e existe aquele... O líder passou a ser o benefício, né? Também, ou não, ou não é uma oportunidade, enfim, não dá certo. Vai dar merda. Vai dar merda, já deu, nunca... Não testa. Não testa, ou convida pra casar, pra namorar, apresenta pra todo mundo, aí faz o chá, cara, tá tudo certo. Mas não faça cagada, tá? E aí? Uma dica. Então demita antes, aí depois tu te envolve. Não tem como. É que nem tu comentou, agora tu imagina, tu, líder, tu vai cobrar da tua pessoa na frente dos outros, e ela tendo uma liberdade contigo, vai falar, tu vai perder toda a tua equipe. Deu? Tu deu um tiro no teu pé. Acabou. É o gesto inalcançável, né? Depois a gente fala sobre isso. Acabou. Não, acabou, tu perdeu o teu negócio. Galera, aqui a produção já tá botando 1 hora. Pô, cara, 1 hora. Você falou em conversa de bar. Nós podíamos fazer um lógico direto do boteco. Boteco do lógico aqui. E, pô, quem sabe nós podíamos, a produção, fazer o próximo. Pô, podia trazer um vinho, podia trazer alguma coisa aqui pra nós. Bater um papo, né? Não. Comer aqui um queijinho, né? Na hora, quem sabe, 1 hora dessa. Eu acho que Pôr do sol. é o pod bar, né? Pod bar aqui talvez pode ser uma boa alternativa também. Mas, para fechar aqui, qual é a tua lógica de venda, Emerson? Minha lógica de venda? Essa aí foi espontânea. Você não tá aqui. Então eu adoro ferrar com meus Minha convidados. lógica de venda, conhecer muito o teu cliente, aquela pessoa do outro lado, fazer perguntas. A lógica de venda é entender o outro lado das pessoas. Entender. Minha lógica de venda seria isso. Assim, ó, bate pronto. Nessa linha. Ouvir mais para poder entender mais o teu cliente. Pô, a pergunta já saiu antes, cara. Aí já deu até tempo de tu construir a resposta, cara. Sacanagem para mim. Qual é a tua lógica de venda, cara? Difícil, realmente é uma pergunta que ela não tem uma única resposta. A gente falou que venda depende de toda uma construção e o que a gente no final quer entregar. A venda, afinal de contas, ela quer entregar um benefício para aquela pessoa. Ela quer entregar uma solução de uma dor que a pessoa talvez nem conheça. Então, a minha lógica de venda, seja de um negócio, de uma ideia ou de um produto, ela tem que ser voltada totalmente às expectativas ou necessidades que aquela pessoa tem. E obviamente, com o método mais adequado, que essa entrega consiga acontecer. Então, meu compromisso maior é na escuta ativa,
A gente ouve falar muito, né? Escuta ativa. Mas a gente pratica todos os dias aqui, Alberto, né? Os nossos roleplay, né? Como que a gente atende o cliente. E a gente percebe que a maior dificuldade que a gente tem é na escuta ativa. A gente está sempre preparado para responder. Eu estava aqui ouvindo o Emerson aqui e estava pensando na resposta, mas eu não estava escutando ele de forma ativa. Então, a gente, quando está na frente de uma oportunidade, seja ela qual for, a gente tem que prestar muita atenção no que está sendo dito, né? No que as pessoas estão falando. A gente está sempre se preparando para responder. Então, a gente normalmente não tem escuta ativa. Nossa cabeça funciona 7 a 10 vezes mais rápido do que a gente fala. E a gente está ouvindo e já está pensando em responder. Cara, por quê? Por que a gente tem que ter resposta para tudo? E aí eu vou fazer um desafio aqui para a gente sair com essa pergunta na cabeça. O que move o mundo? São as respostas ou são as perguntas? Essa é a minha lógica de venda. Vou responder o teu desafio. Para mim, quem sabe perguntar, sabe o que vai escutar. As perguntas sempre serão as respostas, desde que você saiba o que você quer com as respostas. Para isso, estímulo, expectativa e perspectiva precisam andar juntos. E a emoção vira a lógica de qualquer coisa. A emoção se racionaliza quando o eletrocardiograma funciona. A capacidade de palpitar o coração para mais ou para menos é a capacidade de compra ou de conexão. Sem isso, esquece, né? Por mais que a gente acredite que racionalizar as coisas, a gente toma a melhor decisão, a gente não é capaz de comprar apenas por dados, a gente compra por sensações. E tá aqui hoje nesse podcast, provavelmente vai gerar muito insight, sensação e muita gente que talvez possa mudar a sua vida com um detalhe que talvez levaria anos para ele conseguir mudar a trajetória. Então, da minha parte, galera, mais uma vez aí, obrigado, Gabi, aí pra gente estar junto. Tá? Mais um dia para mim especial, é mais um dia que a gente está traduzindo o que a gente está fazendo aqui. Pô, tá muito divertido isso. Eu acho que a gente está aqui se divertindo, a gente não está aqui trabalhando e essa diversão se transforma em oportunidade. Emerson, mais uma vez aí, cara, depois de 27 anos, né, cada vez a gente acaba conhecendo mais as pessoas e ali fora tu diz, pô, cara, que tipo de pergunta? Fala, relaxa, meu velho. Relaxa que as perguntas elas têm que vir de dentro, porque é isso que faz as respostas ficarem brilhantes, né? Então, da minha parte, obrigado. Mais uma vez estar com vocês aqui. Eu acho que serão esses de vários que a gente vai se juntar. Tem algumas ideias aqui, né? Que eu acho que pode ser importante para todo mundo. Mas fica aí, dado o recado. Pô, segue essa galera aqui. Qual é o teu arroba aí, Gabi? O meu Instagram é gabriel.depoa, que é de Porto Alegre, resumindo, Depoa. E aí o teu, Emerson? É arroba... Emerson A. da Costa. Emerson A. da Costa. O meu aqui, amigo que você fala, é arroba Alberto Vendas Oficial. Mas quero agradecer para você aí mais uma vez. O Lógico Podcast aqui, você já sabe, terminando mais um episódio, onde processo, metodologia, energia e gente geram a lógica do sucesso. Fique com Deus. Vendam muito mais uma vez aqui esse ano. E lembram que você precisa mexer no eletrocardiograma do cliente para você transformar a sua jornada. Tamo junto, até a próxima.